Fala galerinha, beleza? Kleber da Udi Martins, seja muito bem-vindo a mais um Papo Descontraído. E hoje eu vou estar falando sobre Router CNC e Laser CNC. Vou estar comparando as duas, tá? E o jeito que eu achei mais didático de falar sobre isso é mostrando algumas vantagens e desvantagens das duas máquinas. Se vocês não me conhecem, eu tenho uma empresa voltada para a fabricação de tábuas de corte. E eu vou mostrar um pouquinho antes, né, da minha empresa, só para vocês verem que eu entendo um pouco das duas. Eu tenho as duas máquinas aqui na empresa, então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá então. Aqui eu tenho uma CNC laser de CO2, ela tem um tubo de CO2. Essa máquina ela tem de área útil 40 centímetros, tá? Tá aqui já com umas peças que eu tava fazendo. Ela tem 40 centímetros por 60 centímetros de área útil de corte, tá? Tem mais uma máquina que eu uso de step ali, ó. É uma laser CNC com diodo laser, tá? É uma luz tão forte que ela acaba cortando ou gravando no material. Eu tenho essas duas lasers e de Router CNC, vamos lá aqui na fábrica. Espera aí. Ó. Tenho essa máquina grande que tem 1,60 m por 2 metros de área útil. Tenho essa daqui que são duas médias, tá? Elas têm mais ou menos o mesmo tamanho, que é na faixa de 40 centímetros por 70 centímetros de área útil, beleza? Essas são as minhas máquinas CNCs, beleza? Vamos lá voltar. Então não necessariamente você precisa escolher uma ou outra máquina, você pode ter as duas máquinas, uma trabalhando em conjunto com a outra, que você vai ter um trabalho muito mais eficiente dentro da sua empresa. O primeiro ponto que eu vou falar é em relação ao barulho. A Router CNC ela é extremamente mais barulhenta do que uma Laser CNC. O barulho da Router ela vem de dois fatores. O primeiro é o motor principal, que geralmente é spindle ou uma tupia, tá? Que é aquele motorzão que gira para fazer o corte das peças, tá? E o segundo barulho ele vem do atrito da ferramenta com o material que você está cortando, tá? No caso da fresa com a madeira. Então isso gera um barulho agudo que você tem que obrigatoriamente usar protetor auricular, ainda mais se sua máquina tiver tupia, que faz mais barulho, tá? Então as Router CNC são máquinas extremamente barulhentas. Já a Laser CNC, ela tem um barulho que é do corte, que é um tss, que ela faz literalmente esse barulhinho. Eu vou mostrar até um vídeo aqui para vocês. E o barulho do compressorzinho de ar, que é aquele barulhinho de uma bombinha de aquário, por exemplo, tá? E do exaustor, tá? Dependendo da potência da sua máquina, o exaustor pode ser mais forte ou mais fraco, tá? Mas o barulho é relativamente baixo, você consegue instalar ela em locais que não tenham nenhuma preparação acústica para isso. O segundo ponto é em relação à sujeira. A máquina Router CNC ela faz muita sujeira mesmo. Por mais que você tenha um coletor de pó muito eficiente, ainda assim sua empresa vai ficar suja. Então você tem que prestar muita atenção a isso. Você sempre vai ter que estar com uma vassoura, com uma pazinha para recolher a sujeira que ela faz. Então a Router CNC ela tem a serragem, né? Se você for trabalhar com madeira, ela tem a serragem que é proveniente do corte e uma poeira muito fininha que ela fica em suspensão. Então obrigatoriamente você vai precisar utilizar a máscara de proteção. Já na Laser CNC ela tem um sistema de exaustor. A maioria das máquinas da CNC tem um sistema de exaustor que você precisa só conectar a tubulação, né, para jogar essa fumaça para a área externa. Tem alguns equipamentos que são vendidos no mercado também que eles purificam quase que 100% desse ar. Então, dependendo da potência da sua máquina, você pode comprar um equipamento que puxa essa fumaça e retira as partículas em suspensão, aquele odor de queimado que é proveniente de uma máquina laser. Um outro ponto a se analisar é em relação ao gasto de energia, que na minha opinião ele é muito similar uma com a outra, tá? Vai depender, claro, da quantidade de horas que você deixa a máquina ligada, da potência da sua máquina, do volume de serviço, da quantidade de máquinas que você tenha do mesmo tipo, né? Tem, por exemplo, várias Router CNC ou várias Laser CNC, tudo isso depende, só que de modo geral o gasto energético das duas é muito baixo, tá? Não vou falar também que você vai ligar na sua casa e você não vai sentir diferença na conta. Você vai sentir, só que é uma diferença muito baixa, tá? Se você for usar inicialmente, você está montando a sua empresa de router ou de laser, você vai ver que o gasto delas é muito baixo. Outro ponto que a gente deve se atentar é a velocidade de produção. Isso é muito importante se você já tem um segmento que você quer entrar para você expandir o seu volume. De modo geral, tá? Geral, as máquinas laser
lasers são mais rápidas para executar serviço do que as routers. Geralmente elas cortam em uma passada do laser só. A router, dependendo da espessura do material, ela tem que passar nesse trajeto várias vezes até atingir a profundidade final do material em si. Além do que, nas routers CNC, dependendo dos projetos que a gente for fazer, não é só o corte em si, ela tem rebaixos, ela tem cavas, ela tem algumas usinagens 3D, fora o tempo que a gente tem que perder para zerar as ferramentas, zerar o eixo certinho e para trocar as ferramentas. Um outro ponto é a diversidade de projetos. Isso, com certeza, a máquina router CNC dá uma lavada na laser CNC, porque ela trabalha com todos os materiais que uma laser CNC trabalha. Acrílico, metal, madeira, tudo que você imaginar, uma router pode usinar com as ferramentas. A laser não corta muitos materiais que a router corta. Além do que, você consegue fazer rebaixos por exemplo, madeira, você consegue rebaixar a madeira para ela ficar com uma espessura mais fina, mesmo que a espessura original seja mais grossa, você rebaixa para ficar um pouquinho mais fino, além de fazer projetos em 3D que uma laser CNC não consegue fazer. Outro ponto muito parecido com o anterior são os materiais que elas podem trabalhar. Como eu já disse, as máquinas elas cortam acrílico, cortam MDF, cortam madeira, as duas cortam esses materiais. Só que a router ela corta alguns outros materiais que a laser não corta. Por exemplo, alguns tipos de borracha, alguns tipos de espuma, isopor de alta densidade, a router corta. A laser, no caso, ela começaria a derreter as bordas, então não funcionaria para alguns materiais. Então é mais um ponto positivo para a router CNC nesse quesito. Em relação ao peso da máquina, é um pouco difícil comparar, porque sempre é uma relação entre área útil e potência, então depende muito de uma ou outra, mas de modo geral, as máquinas router CNC elas são mais pesadas por área quadrada. A máquina router CNC, na sua grande maioria, ela é feita de aço, soldado, tá? A estrutura inteira, então isso causa um peso muito grande nas máquinas. A router CNC, a laser CNC, ela pode ser feita de perfil de alumínio, ela pode ser um pouco maior, um pouco menor, sem afetar tanto a questão do peso. Mas é claro, depende sempre da potência. Uma máquina muito potente, ela vai consequentemente ser mais pesada, independente se é uma router ou uma laser. Um outro ponto que a gente tem que levar em consideração, se está pensando em comprar uma router CNC ou uma laser, se está analisando a possibilidade, é o local da instalação da sua empresa ou da sua máquina. No caso, a laser CNC leva muita vantagem nisso, porque ela não faz tanto barulho, ela faz pouquíssima sujeira, o peso dela, como eu disse, é um pouco mais reduzido. Agora, já na router CNC, a gente tem que levar em consideração esses fatores. O barulho, que é uma coisa que particularmente me incomoda muito na router CNC, o barulho dela é alto. Eu fiz um vídeo até comparando alguns tipos de barulho com alguns tipos de motores que as máquinas têm. Vou deixar o link aqui na descrição do card. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Então você não consegue, por exemplo, instalar uma máquina router em qualquer lugar. Você pode colocar na sua garagem para fazer eventualmente uma coisa ou outra, dependendo do local que você mora, mas você tem que levar em consideração que você pode, por exemplo, você está alugando um espaço para colocar uma router. Os vizinhos podem se incomodar com o barulho dependendo da acústica do local. Por exemplo, você não consegue instalar uma router CNC dentro de um apartamento, porque seu vizinho vai te odiar, porque o barulho que ela faz realmente não é alto, tá? Eu sempre falei nos vídeos, o barulho não é alto, só que ele é muito irritante. É um zunido bem contínuo, é tipo uma maquininha de dentista, tá? Só que um pouco mais alto, umas 2, 3 vezes mais alto e constante durante várias horas. Então isso incomoda muitas pessoas. Fora a relação da sujeira, dependendo do local que você tiver, se for um local de muita ventilação e você estiver, por exemplo, trabalhando com madeira, o pó vai dominar o seu quarteirão ali. Então os seus vizinhos vão ficar cheios de poeira. Então você tem que tomar cuidado com relação a isso. Em relação à manutenção, as duas têm a manutenção relativamente simples e da maioria das vezes elas têm os mesmos princípios de funcionamento. Afinal, são duas máquinas CNC. Então, os comandos que elas têm de peças internas são bem parecidos. Então, é uma manutenção bem tranquila, tá? Geralmente, a limpeza, se você precisar trocar alguma coisa, é uma coisa super simples, tá? Você não requer nenhum conhecimento avançado, se for realmente só uma troca de peça. É basicamente você desplugar um motor ou uma peça e colocar um novo, tá? Então, não tem muito segredo em relação à manutenção. Mas outro ponto que a gente tem que levar em consideração é que existem custos, tá? Da manutenção da máquina. Por exemplo, uma laser CNC, aquela laser que eu mostrei para vocês, aquela azulzinha de CO2, ela é uma laser CNC de CO2, então ela tem um tubo de CO2 atrás dela.
atrás da máquina. E esse tubo, ele gasta com o tempo, conforme você vai usando, vai acabando esse tubo, tá? Depende de quando você for usando, e também ele acaba esvaziando com o tempo. A potência do gás que tem lá também vai se dissipando ao longo do tempo, então você tem que estar fazendo a troca desse tubo laser. Então, por exemplo, uma máquina daquela custa aproximadamente 17 mil. Esse tubo laser, ele custa aproximadamente 2 mil reais. Então, dependendo da quantidade de cortes que você faz, você vai ter que trocar mais rápido ou mais devagar. Pode ser que você tenha que trocar a cada 6 meses, se você trabalhar muito, ou vai durar, por exemplo, 2 anos, que eu acho que é o máximo que eles duram, tá? Então você tem que levar em consideração isso. Mas não é uma desvantagem da laser, porque na Holter CNC você tem alguns desgastes naturais da máquina, como ferramentas. As ferramentas não são baratas, tá? E dependendo da sua demanda de serviço, você vai trocar a ferramenta toda hora. Tem ferramenta que eu troco de 5 em 5 dias. Por quê? O volume é grande, você coloca esse valor dentro do custo e larga para lá. Agora, em relação à limpeza diária dos equipamentos, tá? Por exemplo, acabei de trabalhar, vou dar uma limpada na máquina para ir embora e depois voltar no outro dia. A máquina laser, ela se destaca muito, porque como ela não faz sujeira, né? Ela, na verdade, só solta uma fumaça. Essa fumaça às vezes pode grudar algumas partículas da máquina e fica meio sujo, meio amareladinho, mas é uma coisa super fácil de limpar. Já na Holter CNC é poeira para todo lado, é pó para todo lado, é serragem, então você tem a limpeza diária da laser é muito mais rápido do que de uma Holter. E a limpeza diária, ela é muito importante, porque quanto mais limpa for a sua máquina, menos manutenção você vai ter e menos chance da máquina dar algum problema também vai evitar você estar limpando a máquina diariamente. Em relação ao acabamento das peças fabricadas em Holter e laser, a laser tem uma vantagem muito maior. A maioria das peças que são feitas em máquina laser, são cortadas em máquina laser, elas já saem com o acabamento perfeito, tá? Na verdade, todas as peças que saem de Holter, você precisa dar algum tipo de acabamento, seja qual material for. A laser CNC, ela é característica por cortar MDF e deixar a ponta pretinha. É uma espécie de um resíduo de queimado, tá? Só que até fica um bom acabamento legal. Quando ela corta acrílico, ela deixa a lateral do corte polida praticamente, então a peça sai exatamente pronta para ser vendida, para ser embalada e para ser entregue. Esses dois materiais, o MDF e o acrílico, quando a gente corta na Holter CNC, a gente tem que dar acabamento com lixa, tá? No caso do MDF, e no caso do acrílico, se a gente cortar na Holter CNC, a gente vai ter que polir a lateral para que ele fique com um acabamento mais homogêneo, né? Agora, um dos pontos mais importantes, na verdade, é o preço, quando a gente está pensando em máquinas. O preço é difícil quantificar comparando um com o outro, porque são máquinas diferentes, então sempre é uma relação entre tamanho e potência. Mas de modo geral, se a gente comparasse uma máquina de 1 metro por 1 metro, laser CNC e Holter CNC com potências parecidas, tá? Porque não dá para ser igual, potências parecidas, a Holter CNC ela sai mais em conta, tá? Do que uma laser, porque a laser trabalha com sistema de espelho, dependendo do tamanho ela vai ficando um pouco mais cara. Então, se você pretende fazer peças grandes, tá? Por exemplo, a peça que vai ser cortada é uma peça grande, pode ser, tá? Provavelmente, e se a peça for grossa também é importante, tá? Uma peça grande, grossa, você vai se dar muito melhor comprando uma Holter CNC. Agora, se você faz peças menores e mais finas, você vai se dar bem comprando uma laser CNC. Aí você pode pensar, mas se eu tiver que cortar, por exemplo, uma chapa de MDF de 3 mm, fazer várias peças pequenas, aí nesse caso, tá? Pode ser que compense você comprar uma laser, porque imagina, você vai colocar uma chapa inteira para cortar peças pequenas e a laser vai cortar com uma velocidade muito maior, com um acabamento muito mais superior, tá? E você vai aproveitar uma chapa inteira de uma única vez. Você não vai precisar prender a chapa, é só você deitar a chapa em cima da máquina laser e dar o play que ela começa a cortar. Então, nesse caso, você ganha mais agilidade com uma máquina laser CNC grande. Mas de modo geral, é mais fácil você encontrar no mercado máquinas Holter CNC grandes do que máquinas CNC laser grande, tá? Em relação a preço também, a laser, quando você pega uma laser grandona e uma Holter grandona, a Holter é muito mais barato em relação a laser. Então eu, Kleber, particularmente, tá? Vou puxar sardinha mesmo para Holter CNC, é a máquina que eu me identifico mais pelo meu perfil de pessoa, tá? Eu gosto muito da parte de projetos e projetos mais elaborados. Então uma Holter CNC, para mim, Kleber, traz mais flexibilidade, tá? E mais opções, tá? De fabricações para o que eu entendo como o melhor. Então eu quero fazer um projeto que misture peças finas, peças grandes, peças de vários materiais diferentes. Então uma Holter, para mim, tá? É mais versátil como pessoa. Agora, como empresa, eu tenho que ter as duas, porque
a agilidade que eu ganho com as duas junto é muito maior. Então era isso que eu queria passar para vocês, eu espero que tenha feito sentido, tá? É uma comparação que não é fácil de fazer, porque são duas máquinas diferentes, as duas são muito boas. Vocês viram, eu tenho duas máquinas laser e 3 routers CNC, então são duas máquinas que eu aconselho você trabalhar com as duas juntas, tá? Então foi pontos positivos, pontos negativos de alguma. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente se vê na próxima. Até mais!